Bom dia, pessoal. Então, como eu prometi, eu tô voltando hoje aqui para a gente falar um pouquinho mais da parte do OpenShift. E hoje eu vou trazer uma das características que eu acho muito mais interessante na nossa plataforma, que é a gente poder ter modelos como serviços. Então, a gente sabe que nos últimos tempos, principalmente a parte, né, de assistente de código, ficou uma coisa muito inerente nas organizações, né? Então, a grande maioria dos desenvolvedores, das pessoas hoje, utilizam a IA para auxiliar nas suas tarefas. Mas a gente sabe que o custo do token vem aumentando exponencialmente. Mesmo eles fazendo algumas reduções com a questão dos agentes, isso acaba ficando muito complicado. E aí nós estamos vendo aí uma onda de muitas instituições cortarem ou diminuírem, né, ou limitarem o budget, né, o quanto os usuários, sejam em número de tokens ou em valor financeiro, que os usuários podem consumir. Né? Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é uma aplicação que depois a gente pode generalizar, que é a gente colocar um modelo como um serviço e a gente usar esse modelo como um assistente de código dentro do VS Code utilizando o DevSpace. O DevSpace é uma parte do OpenShift na qual você consegue fazer o deploy de ambientes de desenvolvimento, de código, como VS Code, entre outros, para você usar dentro, né, utilizando isso como um cluster. E esse modelo como um serviço poderia ser utilizado para qualquer coisa, não só para assistente de código, mas para qualquer outro tipo de aplicação que você julgue necessário. E também nós vamos mostrar como você pode usar isso daí de uma maneira que fique fácil para a pessoa que gerencia a infra conseguir dizer quantos tokens cada grupo de usuário pode usar, ter esse controle, saber o que cada um está usando e como administrar isso. Então a gente vai dar uma visão, a gente não, né? Eu vou dar uma visão completa de como que isso funciona, tá bom? Bora lá? Bom, então vamos lá. Aqui, na verdade, eu tô com a visão do OpenShift, né? Então, como vocês podem ver, eu tô com a visão dele aqui. Então, eu tô aqui como administrador desse cluster. Mas, por enquanto, eu não vou mostrar ele para vocês nessa visão de administrador. Vamos para a visão de usuário, tá bom? Então, eu vou passar essa tela para minha outra janela e a gente vai focar nessa daqui, tá bom? Então, aqui eu estou logado dentro do cluster OpenShift como usuário 1, vocês podem ver. E nesse cluster eu tenho algumas coisas instaladas, né? Então eu tenho um cluster Argo CD, eu tenho Grafana, eu tenho OpenShift AI e eu tenho DevSpace. Então primeiro a gente vai lá para o OpenShift AI. Nesse ambiente aqui o modelo já foi deployado. Né? Então lembrando para vocês, então aqui eu poderia criar um projeto, não vou, né? Porque a gente não vai trabalhar com um projeto. Eu vou vir aqui no AI Hub, lembrando que se eu quero fazer o deploy de um modelo, né, eu conseguiria, se eu tivesse permissão, se o meu usuário, eu poderia vir aqui, aqui estão os modelos validados ou quantizados pela Red Hat. Mas aqui eu vou ver que vocês vão ver que já tem alguns deploys. Então, quando eu vou no workspace do usuário, ops, ele vai mostrar em outro lugar. Na verdade, ele não vai mostrar aqui no deploy, ele vai mostrar aqui, ó, como modelo, como um serviço. Então, eu venho aqui, né, no workspace do usuário, eu já tenho um modelo, né, o Queuing 3, 4B Instruct, deployado como um modelo, como um serviço. Né. Aqui eu vou conseguir ver ele como a URL dele, como que ele foi feito esse deploy. A gente já vai gerar esse token e eu vou pôr ele aqui para testar no Playground. O que é esse Playground? Né? Esse Playground, na verdade, é um lugar onde a gente consegue testar o modelo sem necessariamente fazer um código. Né? Então aqui eu tenho um prompt, eu poderia fazer uma pergunta para ele. Então, por exemplo, me defina o que é inteligência artificial em um a 3 sentenças. Tá? E aí ele vai me definir, né, aqui, curtinho,
Então o modelo está funcionando, então eu não preciso ir lá criar um projeto, tudo para fazer um código para testar o modelo. Aqui eu conseguiria fazer um auto-reg, então eu conseguiria subir um arquivo aqui de 10 megabytes. E aí aqui a gente vai depois ver que a gente vai trabalhar um pouquinho com agentes, então a gente já tem alguns MCP servers aqui. Então, voltando aqui para o nosso modelo como um serviço, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar um editor de texto, né? Então, aqui um editor de texto aqui. Vou criar um novo aqui. E aí, basicamente, vou vir aqui, vou copiar essa URL que eu vou precisar. E também vou vir aqui e vou gerar essa API, vou copiar e vou colocar aqui nesse editor de texto e vou guardar, tá bom? Então, feito isso, se eu esquecer, eu posso vir aqui gerar novamente a API e tudo mais. Vou voltar aqui para o meu cluster, tá? E aí agora, na verdade, eu vou lá para o DevSpace, né? Então, vou abrir o que é o DevSpaces, vou logar aqui, vou me dar a permissão. Vai carregar, vocês vão ver que aqui já tem instalado um VS Code Open Source, eu vou mandar ele abrir. Ele vai checar, vai fazer algumas instalações aqui. E aí ele vai abrir aqui a aplicação. Muito bem, vou confiar aqui. E eu vou vir aqui na parte de extensões e vou instalar o contínuo. Esse contínuo aqui, ele é um AI Code Agent Open Source. Então eu vou instalar ele. Instalei. Aí eu vou vir aqui no YAML dele. Config. Deixa eu ver aqui. Onde que tá? O YAML dele. Deixa eu pegar aqui o caminho. Minutinhos, deixa eu só lembrar onde é que tá o diretório. Eu tenho que digitar continue config.yaml. Vamos ver se ele vai achar aqui. Ponto aqui. Ele já achou. Aí ele vai ter esse YAML aqui. Na verdade, eu vou substituir. Eu tenho a minha colinha aqui, o que eu tenho que colocar. E aí vocês vão ver, eu vou colocar o nome do modelo, né? OpenAI e tal. E aí aqui, tá vendo? Eu vou colocar aquelas informações que a gente salvou. Então, primeiro eu vou colocar a rota aqui. Então, conferir se não sobrou nada. E aí aqui eu vou colocar a API key. Eu vou apagar. Então, não sobrou nada. Então, aqui ele já vai salvar. Eu não vou fechar. Vou vir aqui. Ele já apareceu o símbolo dele aqui. E quando eu clico nele aqui, eu não vou criar uma conta aqui, mas vocês podem ver que ele já selecionou o modelo, já está aparecendo o modelo aqui, tá bom? Então, isso daqui eu posso fechar, isso daqui eu posso fechar. Quando eu venho aqui em código, a gente já tem alguns códigos aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pedra, papel e tesoura, vou pegar em Python, teria em Bash também. E aí aqui ele dá algumas instruções, né? Então a gente vai criar um código Python,
para esse jogo, usando uma escolha aleatória, tal. Então ele deu algumas instruções. Então eu vou selecionar aqui. Aqui eu venho aqui e peço para ele adicionar o chat. Ele adicionou modelo. Eu vou pedir para ele gerar o código. Então ele veio aqui, gerou o código para mim. Eu vou copiar. Posso colar tanto aqui no começo, né? Aí aqui a gente vai rodar. Vamos abrir aqui no terminal. Deixa eu dar um ls, cd fangames, cd game, eu não quero, é o starters, cd rock paper scissors, eu dou um python, rock paper scissors, aí ele vai perguntar o que eu quero, vamos chutar, ih, perdi, posso rodar novamente, vou colocar paper, ah, agora eu ganhei. Poderia fazer algumas modificações quando ele sugere aqui, né? E aí aqui eu poderia colocar essas outras habilidades aqui, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, pegar isso daqui, cadê o meu prompt aqui? Vou pedir para editar aqui. Ups, ele vai rodar de novo. Vou por emitir. Deixa. Então eu vou copiar aqui de novo aqui as instruções, vou colocar aqui. E aí vou pedir para ele gerar de novo aqui. Ele vai demorar um pouco mais, porque tem um pouco mais de instrução, né? Agora ele gerou de novo. Eu vou vir aqui, vou substituir todo o meu código de novo. Ficou um código muito maior. Vamos rodar aqui. Aí ele já tá vendo, ó, 3 de 5. Vou colocar aqui, ó, paper. Eixo de medium. Enter a primeiro match, eu vou pôr rock, paper, scissors. Aí eu ganhei 3, né? Então a gente pode ver que com um simples modelo, né, nós conseguimos ter um código. Então muitas instituições que muitas vezes não tem, né, não tem direito ao token, não quer pagar uma API externa, e a gente conseguiria também colocar um endpoint externo caso quisesse utilizar. Agora vamos para os nossos próximos passos, né? Então, feito isso, a gente já viu aqui o nosso código, a gente poderia gerar. Então, agora aqui a gente vai voltar lá para o nosso OpenShift AI. Eu vou fechar aqui o DevSpace, esse daqui. Aí a gente vai voltar aqui no Playground. Ops, aqui na verdade. Eu vou ativar isso daqui, eles estão ativos, então eu tenho um MCP Server para Kubernetes, para controlar o cluster, e um para o Slack, tá? Poderia ter para outra aplicação, Teams, sei lá, qualquer um de comunicação, tá? Então eles vieram aqui, né? Um já ficou ativo, esse daqui não ficou, mas é só eu clicar aqui, ele ficou ativo, e eu consigo testar de novo aqui no Playground. Né? Vamos fazer umas perguntinhas para mim, para cá, né? Eu tenho uma colinha, então, por exemplo, aqui, como a gente faz isso para cliente, eu posso ter vários usuários. Então, vou pôr o usuário 1 aqui. Então, ele vai listar todos os pods, o que está rodando, dar as informações, né? Posso fazer outras perguntas, aqui ele vai botar a resposta.
De novo aqui, usuário 1. Se eu puser outro usuário aqui, provavelmente não vai ter esse usuário. Ele vai falar que não tem esse usuário, ele não achou, tá bom? E aqui eu poderia ter o Slack. Eu não vou conseguir mostrar esses Slacks para você, porque esses canais são desativados, mas ele mostra alguns desses canais, né? E aí eu poderia pedir para ele colocar uma mensagem, né? Então, hi from, ops, acabou tudo. Então, teoricamente, ele postou a mensagem e tudo mais, tá bom? Então, com isso, a gente consegue interagir aqui, conectar, criar os nossos agentes. E aí, agora, na verdade, a gente vai aqui no Grafana, né? Então, a gente vai voltar aqui. Eu vou abrir um Grafana. O Grafana não faz parte necessariamente do OpenShift, mas é muito utilizado para a gente conseguir ver as métricas, né? Eu vou fazer mais umas perguntas aqui, né? Então, como, por exemplo, quais são os feriados de SP em 2026? Ele não respondeu, saiu pela tangente. Vou ver LLM em 3 sentenças. Então, o VLLM ele colocou como Very Large Language Model. VLLM. Vou colocar aqui. Ops. Vamos ver se ele acha. Achou outra coisa, respondeu errado. Não curtiu muito. Vamos ver se ele sabe o que é LLMD. Enfim. Na verdade, aqui, isso daqui eu fiz essa brincadeira só pra gente mostrar. Então, aqui o Grafana, na verdade, é uma ferramenta para dashboards. A gente já tem um dashboard criado aqui, né? Então, esse dashboard foi criado. Então, aqui nesse dashboard, ele mostra, né, quantos tokens, quanto que estava sendo utilizado. Então, aqui, a partir do momento que eu comecei a usar, né? Então, ele vai mostrar aqui, tá vendo todo o consumo. Aqui está falando no revenue, no data, usuário prêmio, quantos tokens eu gastei nessa brincadeira, né? Qual modelo está usando. Poderia ter mais de um modelo aqui, no caso eu só tenho Queen, né? Na hora, como que ele vai ficar fazendo o refresh. Eu consigo colocar um preço aqui, né? Então aqui eu consigo falar quanto que, né, mesmo sendo um modelo open source que está sendo feito deploy numa infraestrutura utilizada, como que eu poderia cobrar isso daqui? E aí eu conseguiria ver os usuários, né? E aí eu vou voltar para aquela área, para aquele nosso cluster, né, e vou mostrar para vocês. Eu já tenho salvo aqui, mas eu vou achar. Então, se a gente vem aqui, por exemplo, ó, API, eu vou digitar aqui, ó, token. Então eu tenho política de token, instância, venho aqui no YAML. Então aqui nesse YAML aqui, eu consigo dizer o limite. Então eu posso ter diversos tipos de usuário, né? Então usuário que é gratuito, usuário premium. Então, né, o usuário premium ele vai ter 5.000 tokens, né? Esse usuário gratuito ele tem 100 e assim por diante. Eu consigo, né, o usuário Enterprise, ele tem 100.000, então eu consigo dizer aqui quantos tokens eu quero cada grupo de usuário. E aí com isso eu consigo delimitar os meus usuários, os meus grupos, né? Poderia fazer ao lugar de Premium, Enterprise e Free, dependendo, por exemplo, da área de negócio. Então, tal área tem tantos tokens e assim por diante.
e aí posso fazer isso para os tipos de modelo. Então eu consigo fazer isso com vários modelos da maneira que eu quero. Da mesma maneira que eu consigo fazer com a questão de autenticação, de quem pode usar, de quem pode fazer deploy, de quem pode utilizar. Né? Então eu consigo ter um controle completo da minha plataforma. Né? E mesmo aqui no AI, né, aqui eu não tenho, eu estou como usuário, então algumas coisas eu não tenho permissão, então eu poderia criar um projeto, tudo, mas provavelmente eu não tenho permissão, por exemplo, para fazer o deploy de um modelo. Né? Uma coisa interessante que a Red Hat tem que são os Quick Starts, então esse é um tipo de Quick Start que a gente tem. Então aqui a gente tem vários tipos de Quick Starts que a gente pode usar para aprender como fazer um caso de uso, né, ou trocar esse caso de uso. Então, por exemplo, sumarizar e analisar dados de observabilidade. Né? Então, construir um agente para análise de portfólio, mas poderia ser um agente para outra coisa. Eu posso pegar isso daqui e adaptar para o meu caso de uso. Né? Então, fazer um deploy aqui de alertas para detecção de anomalia. Então eu consigo com tudo isso. Mas a ideia aqui é mostrar como que a gente usa um modelo como um serviço. Né? Então a gente sabe hoje que a parte de GPU está muito complicada. As instituições que têm, né, algumas GPUs, é difícil você administrar. Você quer deixar essas GPUs, né, o menos desocupada possível. Então, com isso, você consegue dizer, você consegue por modelos e gerenciar e organizar isso tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse workshop nós conseguimos fazer hands-on com os clientes, então muitos nossos clientes experimentam esse hands-on mão na massa, então testam, vão lá, criam, brincam com esses agentes, brincam com esse código. Então a gente tem diversas práticas que a gente faz com os nossos clientes. E isso é muito interessante para mostrar e o cliente ter o contato com o produto, tá bom? E aí aqui eu fiz essa versão para mostrar para vocês, né? Porque nem todo mundo tem acesso, obviamente. E aí consegue utilizar e brincar um pouquinho com isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa os seus comentários. E logo, logo vai ter mais algum vídeo mostrando alguma coisa aí, tá bom? VLLM, LLMD e muito mais. Até o próximo.